Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leopoldo Cunha, eu sou advogado-chefe da Cunha Lopes LLC, licenciado por Washington DC, e vai ser um prazer conversar hoje com vocês pelas perguntas que vocês nos enviaram, tanto na caixinha de perguntas que estão disponíveis no nosso Instagram, quanto nos comentários aqui no canal. E eu não sou um youtuber, mas eu peço por gentileza que vocês curtam o canal, deixem um joinha no vídeo e também se inscrevam tanto nas nossas redes sociais, que é no Instagram é Leo Cunha Ló, Ló é L-A-W, e também aqui no nosso canal no YouTube, que é Cunha Ló. Então, assim, vai ajudar muito a gente e é uma forma de desenvolver e também de divulgar conhecimento jurídico, de explicar para vocês. E a ideia do canal é ser informativo, conversar com vocês sem grandes alardes, sem grandes paixões, sem grandes mídias, simplesmente tentar passar o melhor que eu sei com as informações que eu consigo obter vivendo e trabalhando aqui nos Estados Unidos como advogado, tanto na área de business quanto na parte de imigração, tá bom? Eu achei muito bacana as perguntas de hoje, porque deram a oportunidade de preparar algum material, e eu acho que isso que é uma das coisas que mais ajuda quando a gente consegue revisar as perguntas e não fica algo repetitivo, maçante, né? Bom, vamos começar com as perguntas então. O Felipe pergunta: qual a chance de sucesso de trocar o visto B1 para F1 em curso de idiomas na Califórnia? Com curso de paralegal, consigo o I-120? Felipe, vamos quebrar essa sua pergunta e só fazer uma correção. Eu acredito que você esteja perguntando sobre o I-20, não é isso? O que acontece? Hoje eu estou vendo alguns casos que estão sendo dificultados dentro dos Estados Unidos com a mudança de visto de turista para visto de estudante, inclusive com manobras não muito corretas, eu acredito, esse é um termo educado, no qual eles antes davam um prazo de 90 dias, agora eles estão num prazo de 30 dias. A gente acompanha um caso recente que, infelizmente, a USCIS nem notificou a pessoa e já negou o pedido de visto. Então, assim, tomem cuidado, peçam um acompanhamento jurídico mais intenso, tomem cuidado com paralegais que fazem esse trabalho, porque muitas vezes eu já peguei vários casos desses, que o paralegal faz o processo e depois desaparece. Então, e depois a gente tem que resolver, e acredite, isso é o tipo de coisa que sai muito caro depois que dá problemas. Mas sim, existe essa possibilidade de mudar do visto B2 para o visto F1. O que não pode, tomem cuidado, é você vir para os Estados Unidos com a intenção de fazer um curso de inglês ou alguma coisa, entrar aqui com visto B2 e depois fazer o pedido de mudança de status. Por que isso? Porque você não pode mentir para o oficial de imigração, o oficial do CBP. Então, assim, você não pode omitir as suas intenções. Então, quando ele pergunta para vir, você está vindo para os Estados Unidos para quê? Você responde para lazer. É para lazer. Lógico, aconteceu comigo, de mudar de ideia no meio do caminho. De você estar um tempo aqui nos Estados Unidos e você, não sei, encontrar o grande amor da sua vida e decidir casar, ou então você decide fazer um curso aqui, ou então você decide mudar aqui nos Estados Unidos. Isso acontece. São fatos da vida e você pode fazer um pedido de mudança de status ou ajuste de status dependendo da situação. Mas o que não pode é você vir para os Estados Unidos com uma intenção real e você não informar isso no oficial do CBP. E aí é uma questão de boa-fé e também de ética, né? Sobre a sua pergunta do curso de paralegal. Antes de tudo, parabéns pela sua pergunta. Eu acho que eu estava até conversando com uma outra advogada amiga minha. A gente estava conversando como é difícil achar um paralegal qualificado, principalmente um paralegal que tenha a habilidade de falar português, inglês e que seja qualificado. Isso é um desafio. Tanto é que aqui na Cunha Law a gente tem uma política de contratar só advogados para atuar na função de paralegal, advogados licenciados no Brasil, principalmente. E a gente tem um programa interno de qualificação e treinamento de pessoas aqui, exatamente para suprir essa carência. Então, isso é um desafio rotineiro aqui dentro da vida do advogado aqui nos Estados Unidos. E o que mais nos perturba são essas pessoas que são autodenominadas streetwise, né? Que são os aprendeu com a vida. Então, assim, acaba que não é assim. Eu acho que existe toda uma teoria, todo um estudo por trás, existe todo um cautela, todo um zelo, revisão, análise. Então, assim,
parabéns mesmo pela sua iniciativa de você buscar conhecimento. Eu acho que quanto mais advogados estiverem assistindo isso e entenderem essa importância da qualificação do estudo, eu sou muito suspeito para falar sobre isso porque minha família, de um modo geral, eu acho que principalmente a minha família por parte de pai, que é cearense, o valor do estudo é inegociável e eu me orgulho muito de ver todos os meus parentes, pessoas próximas a mim, os cearenses, né, correndo atrás, crescendo intelectualmente, e isso é o tipo de coisa que faz uma diferença grande na vida, sabe? Estava conversando com alguns clientes, a gente falando sobre isso, que se veio para estudar, estuda, procura uma universidade, dê o seu melhor, pode ser que você não seja aceito naquela universidade que você gostaria, pode ser que você não vá para aquela universidade de ponta, mas busque a melhor universidade nas suas possibilidades, sabe? Nem todo mundo vai para a Universidade de Chicago, vai para Stanford, vai para Harvard, vai para Columbia, mas existem universidades muito boas aqui nos Estados Unidos e com oportunidades reais, assim. Não precisa procurar uma universidade de beira de estrada para poder aplicar, sabe? E eu queria conversar com vocês, eu vou tomar a liberdade até de mostrar um pouco de algumas coisas aqui e responder também sua pergunta. Depende muito do programa no qual você aplica. Então, assim, se for um programa de paralegal, Bachelor ou Associate Degree, e para vocês traduzirem em português de uma forma muito simples, é o bacharelado, porque aqui nos Estados Unidos o curso de Direito, a Law School, ela é um graduate course, então você não pode ir direto para a Law School depois que você termina o segundo grau, você primeiro tem que ter um bacharelado para então fazer o curso de Direito. Você pode ter um bacharelado em algum assunto, e aí eu trouxe aqui um exemplo aqui na St. Petersburg College. Eles têm um programa de paralegal com um bacharelado. Então, assim, start your associate degree in a science degree, finish with a bachelor's. Então, isso é um programa bacana, porque ele consegue te dar o elemento de você ter um bacharelado. E uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas falam muito, mas tem que pagar os estudos aqui nos Estados Unidos, tudo mais. Tem, mas existem programas. Então, por exemplo, na própria página dessa universidade, que eu não sei, não tenho conhecimento, ele já prevê algumas espécies e algumas possibilidades de scholarships, que seriam bolsas de estudos, né? Então, eu quero mostrar um outro programa que está aqui, que é o da Eastern Florida State College. Ele já trata já como um estudo de Associate Degree. Então, ele já deixa muito claro que sim, que é um Associate Degree. E outra coisa, provavelmente esse curso dá sim um I-20 porque ele é on campus. Então, assim, você tem que estar presente na sala de aula, tá? Um outro exemplo aqui, até essa um pouco mais ao norte, aqui de Orlando, que é Seminole State College of Florida. Então, também é um programa de paralegal, também é um programa de Associate Degree, tá vendo aqui? Associate in Science. Então, assim, existe essa oportunidade. E eu queria mostrar, então, por exemplo, tem esse outro programa aqui, que é voltado para essa parte. Por fim, temos a famosa Valencia College, que é uma universidade, uma community college privada aqui na região de Orlando, que ela tem também um programa de paralegal. Agora eu vou mostrar para vocês dois programas que não dão o I-20 e, por consequência, o visto F1. Por exemplo, esse aqui é da Universidade de Rice, é uma excelente universidade, mas esse programa específico não dá. Por que ele não dá? Porque ele é um programa de apenas 5 meses e ele não... Complete your paralegal certificate in just 5 months and begin an exciting career. Então, assim, ele é um programa de apenas 5 meses, então ele te dá as noções básicas de direito americano, mas ele não te dá um F1. E um outro programa, de novo, não sei se é uma boa universidade, por exemplo, ele fala aqui que é aprovada pela ABA, que é a American Bar Association, o que é um bom indicativo, mas é um programa completamente online, então as chances dele te dar, aqui ó, UC Online, que é University of Cincinnati Online, is right for me. Provavelmente esse curso não vai te dar um I-20 porque ele é um curso completamente online. E essa aqui de
Ashworth College, eu queria mostrar para vocês isso. Isso é um salário médio de um paralegal aqui nos Estados Unidos. É uma boa carreira, eu acho que assim, você tem um acesso a possíveis possibilidades e também uma rede de contatos que você sai ali daquele tradicional. Mas assim, exige dedicação e exige foco. Então é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena, tá, pessoal? Voltando aqui para as perguntas. Sim, você consegue um I-20 respondendo diretamente o seu questionamento, se você consegue um I-20 pelo curso de paralegal. Sim, só tem que verificar esses elementos para ver se realmente fazem sentido. Para a segunda pergunta, ao fazer um visto E2 sendo solteiro e, após o processo concluído, me casar, consigo incluir a esposa mesmo estando no Brasil? Felipe, o que acontece? O visto E2, ele é voltado para uma pessoa que possui uma cidadania de algum país que é membro de um tratado de comércio ou investimento com os Estados Unidos. Pode ser na Bolívia, por incrível que pareça, a Argentina, diversos países da América do Sul, também países europeus, tanto é que a maior parte dos nossos clientes são descendentes de europeus. E você aplica esse visto. Esse visto ele é renovável por alguns períodos. E você pode sim estender esse visto ao seu cônjuge, à sua filha, ao seu filho, até porque seria impensável, por exemplo, a pessoa estar com visto E2 aqui nos Estados Unidos, ter um filho e você não poder estender esse visto ao seu filho após a emissão, né? Então sim, isso não vejo nenhum tipo de restrição quanto a isso. Caso interessante é que agora, com essa questão da Itália, a gente está sendo um pouco mais cuidadoso porque antes a gente iniciava o processo, mesmo sem uma parte estar finalizada do processo do visto italiano, mas agora realmente a gente está tendo que ter um pouco mais de cautela com essa situação, né, pessoal? Qual o valor do visto EB1? Tony, eu presumo que você esteja falando do visto EB1A. Sendo bem sincero, eu gostaria de conversar isso com você no privado. Entre em contato conosco no escritório. Não é uma má vontade, é simplesmente uma cautela mesmo do escritório. E, por regulamentação da American Bar Association, eu não posso falar valores em vídeos públicos. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso começar uma guerra de valores com outros escritórios. Então, assim, eu peço desculpas por não responder diretamente a sua pergunta, mas entre em contato conosco, vai ser um prazer conversar com você. Nossa equipe está à disposição e a gente está com foco cada vez maior em dar esse suporte para o cliente de cada vez mais rápido. Então, assim, vai ser um prazer conversar contigo, Tony. Gostaria de saber como funciona estudar nos Estados Unidos e depois conseguir um green card pelo EB3 Unskilled. Pergunta o Alexander. Alexander, é um processo simples. Eu acho que, assim, o processo do EB3, principalmente o EB3 Unskilled, ele tem uma fila de espera muito longa. Então, eu acredito no seu cenário que você está me descrevendo. Eu estou partindo do pressuposto, Alexander, que você já está com uma vaga de EB3 por conta de alguma dessas recrutadoras e você quer adiantar a sua presença no território americano fazendo algum curso, alguma qualificação, e depois assumir essa vaga. Deixe sua resposta aqui nos comentários, por gentileza. Se eu estou presumindo errado, então entre em contato com a nossa equipe, caso tenha algum ponto a ser corrigido nesse ponto específico, porque é daqui que eu estou partindo do meu pressuposto. Nesses casos, como que funciona? Você assinou um contrato com um empregador, essa vaga, principalmente depois da publicação da Labor Certification Application, ela é intransferível. Um dos poucos momentos que você tem intransferível que eu falo, você fica vinculado a essa vaga. Uma das únicas coisas que tem, dependendo da situação, você pode incluir mais de uma pessoa numa vaga na parte de recrutamento, mas eu acredito que esse não seja o seu caso. Então você está vinculado aos termos e condições daquela vaga, inclusive do local de trabalho. A partir do momento que aquela vaga é aprovada, você tem o LCA, depois você tem o I-140 e depois você entra na fila do Visa Bulletin até o momento da emissão do Green Card ou ajuste de status, dependendo da situação. Isso significa que, se você aplicou para uma vaga, por exemplo, disponível no Wisconsin ou no Oregon, por exemplo, você vai ter que se mudar para o Oregon. E
você vai ter que permanecer pelo menos um período que seja honesto e razoável. Não existe na legislação americana a previsão de um período mínimo de prestação de serviço. Isso é algo geralmente contratual entre as partes, mas existe também uma presunção de boa-fé. O que eu quero dizer com isso? Quando você está trabalhando para um empregador, ele fez todo o processo de análise para você e presume pelo menos que você fique ali por um período, a não ser que seja justificável. Assim, mas não faz sentido, por exemplo, você começar a trabalhar com essa pessoa e depois de um mês você pedir demissão ou você sair da empresa. Então, assim, não tem essa separação. Mas, para aquelas pessoas, ou se você não é uma pessoa que está pensando em já com EB3 em mãos e andando, e aí vem de novo um argumento que eu venho defender novamente, a questão da qualificação, de buscar cursos bons aqui nos Estados Unidos, é que existe uma trilha bem tradicional, principalmente entre os indianos e asiáticos, que é: você participa de uma universidade, você faz um programa, entra para um Academic Training ou então um OPT de 3 anos na área de STEM. Dentro desse período, geralmente você participa do sorteio do H1B. No caso de programas de STEM, são 3 vezes que você pode participar. Eu tive colegas na minha law school que tiveram a bênção de ter o H1B aprovado na primeira vez, tive outros que não. E aí você fica com o H1B por volta ali de 5, 6 anos, e enquanto isso corre-se o processo do EB3 na sua posição originária. Então isso é uma excelente janela de imigração, tá? Mas de um modo geral, para as pessoas que já têm um contrato fechado de EB3 antecipadamente, porque é o único momento que eu consigo fechar uma conta na qual começa como estudante, faz o OPT e depois sai, porque o H1B, o EB3 antes que eu tá levando ali por volta de 3 a 4 anos. Então seria mais ou menos esse período e você tem que cumprir os termos da vaga. Para o casal, é mais seguro ambos aplicarem para a troca de F1? Se um for negado, o outro pode aproveitar como F2. Felipe, isso aqui é uma questão que eu acho que é muito sensível. Assim, eu sou muito cauteloso com esses estratagemas de múltiplas aplicações. O que eu quero dizer com cauteloso? Não quer dizer que eu seja contrário, é diferente. Quer dizer que ela faz sentido em determinadas situações e em determinadas condições. No caso do F1, eu acho que isso é meio contraditório, porque existe um cenário terrível, que é você enviar os 2 processos ao mesmo tempo, eles receberem e eles checarem os 2 processos ao mesmo tempo. Quando eles checam os 2 processos, eles veem que os 2 estão pedindo visto F1. E colocando o outro como dependente, se é isso que você está me falando. Nesse caso, as chances de ter uma negativa são bem altas, porque eles vão ver que os 2 estão pedindo. Mas, se os 2 estiverem aplicando o visto F1 ao mesmo tempo, por programas distintos, então, por exemplo, a esposa está vindo estudar inglês, enquanto o marido está vindo fazer uma universidade, um associate degree, por exemplo, como a questão do bacharelado, aí eu não vejo tanta restrição. São 2 cenários completamente distintos, mas eu não colocaria os 2 como dependentes, é isso que você está me falando. Mas, de qualquer forma, eu não tenho por que ter esse excesso de zelo dependendo do programa. Então, assim, tomem cuidado. A Juliana pergunta: você tem observado mais negativas para o B2NW? Tem alguma teoria para isso? Juliana, eu tenho várias teorias para isso. Uma delas é: muitos dos oficiais que estavam na fronteira, que eram mais qualificados, voltaram para os seus postos de origem, para os Regional Centers equivalentes. 2, muitos desses profissionais foram demitidos. 3, a nova leva de oficiais que está vindo com uma visão completamente diferente. E o que eu tenho reparado hoje na minha prática é que eu estou vendo decisões cada vez mais arbitrárias, tanto para um lado quanto para o outro. O que eu quero dizer com isso? Eu estou vendo casos que eu não tinha tanto otimismo sendo aprovados, o que me impressiona. Por outro lado, eu estou vendo casos que eu estava extremamente otimista sendo negados, o que também me preocupa. Então, eu estou vendo o pior cenário para um advogado sério, que é a imprevisibilidade da USCIS. O que acontece?
Eu tô vendo oficiais negarem processos hoje sem respaldo legal e de uma forma muito clara que eles não têm realmente noção do que é o Matter of Dinosaur. Então, assim, quando eles exigem uma visão quase que nacional realmente da ação de um aplicante, e quando o próprio caso Matter of Dinosaur fala que o benefício pode ser regional ou local, isso me mostra um despreparo de alguns oficiais. Então, assim, eu tô vendo essa instabilidade, isso é uma coisa que me incomoda. E agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelo carinho. E sintam-se à vontade. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tanto o WhatsApp, que é o 202 909 6788, quanto o nosso e-mail, info@cunha.law. Tá bom, pessoal? É um prazer conversar com vocês. Fiquem com Deus e tudo de bom. Godspeed.